Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro. Nós vamos ler a partir do capítulo de número 2, versículo de número 1. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 1. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem, o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com as suas artimanhas. Sua condenação, desde há muito tempo, não tarda, e a sua destruição não está inerte. Capítulo 3, versículo de número 17. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esta manhã em que nos reunimos aqui como igreja. Obrigado pela Tua igreja, pela Tua obra remidora. Obrigado também pela Tua palavra, que ela, nessa manhã, mais uma vez, nos seja enviada e que ela encontre mentes e corações abertos como terra fértil, para que a Tua semente santa encontre lugar e frutifique frutos de salvação, frutos de vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, essa manhã nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que é uma heresia? Uma heresia é uma falsa doutrina, um falso ensino. Não é a verdade, mas uma opinião a respeito da verdade, geralmente pessoal, que deturpa a verdade e pode levar não apenas à destruição da fé, mas também ao desencaminhamento da nossa vida. E para o apóstolo Pedro, um falso ensino, uma falsa doutrina, uma heresia, tem como autor sempre um falso mestre. Ele vai dizer no versículo 1 que lemos: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas, ou seja, de forma sorrateira, introduzirão heresias destruidoras. Por isso a pergunta que precisamos responder nessa manhã é: o que precisamos saber como povo de Deus, povo gerado por meio do Evangelho que é Jesus Cristo, a verdade que liberta? O que nós precisamos saber
a fim de sermos protegidos contra heresias e falsos mestres. Uma primeira verdade que Pedro vai nos ensinar é: nos firmemos na suficiência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Nos firmemos. Jesus é suficiente. A sua obra é remidora e não precisa ser a ela acrescentada mais nada. Uma vez eu estava numa palestra sobre apologética, a defesa da fé, e o palestrante me ensinou uma coisa que guardei. Geralmente uma seita, ela é identificada por diminuir algo da pessoa de Jesus ou acrescentar algo à sua obra salvadora. Fazendo isso, negam a Jesus, negam a pessoa dele. Como Pedro vai dizer aqui, versículo de número 1, negando até o Senhor que os resgatou. Então hoje, por exemplo, há seitas que negam a divindade de Jesus. Quando Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que em Cristo Jesus não habitou parte, não habitou muita, mas habitou toda a plenitude da divindade. Jesus não é filho de Deus com F minúsculo. Jesus é filho de Deus com F maiúsculo. Não é filho de Deus adotado como nós o fomos, criaturas que foram adotadas como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, o Filho que não foi adotado, nem criado, mas gerado eternamente, ou seja, sempre existiu, por isso João vai chamá-lo de o unigênito, o único Filho de Deus. Ora, se um filho gerado de um ser humano é ser humano, o que seria o filho gerado de Deus, senão Deus? Há seitas que negam a suficiência do sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor. A cruz não basta, tem que ser a cruz mais alguma coisa. É a cruz mais o batismo, senão não está salvo. É a cruz mais a observância, a guarda de um dia da semana, senão não é povo de Deus. É a cruz e uma suposta pronúncia correta do nome de Deus, como se isso fosse possível. É a cruz mais o pertencimento a um grupo seleto, quando na verdade o grupo seleto, o grupo eleito é todo aquele que está em Jesus Cristo e não necessariamente numa instituição humana, seja qual for o nome que se dê a ela, igreja, salão, seita. Jesus, porém, nós, como povo dele, professamos e confessamos: Jesus Cristo é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Único. Nós não somos salvos por nenhum mérito nosso, mas nós somos salvos exclusivamente e totalmente pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém mesmo se glorie.
Ninguém vai chegar no céu e dizer: eu estou aqui no céu porque eu frequentei a primeira igreja batista do Brás. Eu estou aqui no céu porque eu fui batizado tal dia. Eu estou aqui no céu porque eu fui uma pessoa sensata, prudente, procurei fazer tudo direitinho. Ninguém vai chegar no céu e dizer isso. Se alguém chegar no céu, vai chegar no céu porque Jesus o levou. E vai dizer: estou aqui pela graça do meu bom Senhor. Jesus, a glória é dele, toda dele. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Então nos firmemos na suficiência da pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso já é um antídoto contra toda e qualquer heresia, falso ensino que nos queira desviar, desencaminhar. Jesus é suficiente, basta Jesus. Segundo, irmãos, cuidado com os extremos. Geralmente uma seita, uma heresia nos quer levar para extremos, e os extremos são perigosos. Por exemplo, logo no tempo da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, surgiu um movimento herético no seio da igreja chamado de gnosticismo. Gnose significa conhecimento. Os gnósticos propunham que a salvação se daria por meio de um conhecimento oculto, tipo esotérico, que só alguns iniciados o poderiam receber. Então, para eles haviam classes de cristãos, uns mais espirituais do que outros, uns mais próximos da verdade do que outros, e, em resumo, tinham em comum que o corpo nada valia, porque o corpo, sendo matéria, seria destruído. O que importava era apenas a salvação do espírito. E, pasmem, tem gente até hoje no seio da igreja que pensa assim. Um dia eu estava num acampamento, aí uma pessoa passou a noite trabalhando e disse assim: eu estou muito cansado. Mas esse corpo aqui, a carne não faz mal, vai ser destruída mesmo, o que importa é o espírito. Quando Jesus morreu para salvar não só o espírito, mas o homem por completo, nós vamos ressuscitar um dia. Não seremos fantasminhas, Gasparzinhos gospel, habitando para sempre no céu. Jesus nos prometeu a ressurreição do corpo, tanto é que os gregos não conseguiram ouvir o discurso de Paulo no Areópago, porque quando ele falou da ressurreição da carne, para os gregos isso era loucura, porque para eles salvação seria a libertação desse caixão chamado carne, corpo. E os gnósticos pensavam assim também. Mas o Evangelho diz que Jesus reconciliou todas as coisas com Deus, redimiu o nosso corpo. Nós vamos receber um corpo glorioso, como o corpo de Jesus Cristo. Então, quando os gnósticos começavam a ensinar isso, eles se dividiam em dois grupos, e cada um indo para um extremo. Um grupo ia para o extremo do asceticismo. Uma vez que o corpo não vale nada, então ele deveria ser dominado, com jejuns rigorosos, por exemplo, como o Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 4:3, proibindo o casamento e a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Um outro grupo, a partir desse falso ensino que o corpo é matéria, vai ser destruído, não vale nada. Inclusive, irmão, quando a Bíblia diz carne, os pecados da carne, não está falando necessariamente do corpo, da matéria, está falando da concupiscência, dessa nossa
natureza que nos inclina ao pecado. Não está falando do corpo. O corpo em si é bom. O problema é o que o move, que é a natureza. Alguns chegavam a negar que Jesus veio em carne por causa desses pensamentos. Então, um outro grupo, a partir dessa ideia errônea a respeito do corpo, iam para o outro extremo, o da licenciosidade, porque uma vez que o corpo seria destruído mesmo, sem prejuízo para o espírito, então o corpo poderia ser entregue ao pecado. E parece que é esse tipo de gnósticos que o Pedro está combatendo aqui nessa sua segunda carta, devido a algumas características que ele aponta desses que ele vai chamar de zombadores. Eles são, primeiro, licenciosos, versículo de número 2, e muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Eles são também arrogantes, capítulo 2, versículo de número 10, presunçosos e arrogantes, não receiam difamar seres gloriosos superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Eu sei do fato de um líder, não sei se apóstolo, bispo, um dia chegou à sua igreja e a sua casa tinha sido assaltada. Ele chegou diante da igreja e disse assim: olha, minha casa foi assaltada ontem, por isso eu já despedi os anjos que estavam responsáveis por guardá-la e contratei outros. Já o coloquei outros. Arrogantes, não temem difamar seres superiores. E são gananciosos, capítulo 2, versículo 3, movidos pela ganância, também vos explorarão, com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte. Versículo de número 14, tem os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecar, enganam os inconstantes, e têm o coração exercitado na ganância. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado com os extremos. O caminho de Jesus, o caminho do Evangelho, não é o caminho dos extremos, nem de um lado, nem de outro, mas o caminho de Jesus é o caminho reto. É o caminho daquele que veio em carne, corpo, mas não andou na carne, pecado. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem semeia para a sua carne, ou seja, para o pecado, para a concupiscência, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? E terceiro, como que a gente se guarda de heresias, de falsos mestres? Nos firmando na suficiência de Jesus Cristo, tomando cuidado com extremos, o caminho de Jesus é reto, e prosseguindo no conhecimento da verdade, lembrando que para nós a verdade é muito mais do que um conceito ou conceitos. Para nós a verdade é uma pessoa que tem o nome Jesus Cristo nosso Senhor. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, um irmão, ouvindo tudo isso, poderia chegar e dizer: pastor, então por que não fazemos aqui na igreja um curso de apologética, de defesa da fé, para conhecermos mais das seitas e das heresias? Então assim
podemos melhor combatê-las? Até podemos um dia fazer isso, mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho, o melhor antídoto contra a mentira não é se tornar especialista na mentira, é se tornar mais conhecedor da verdade. E para nós a verdade é Cristo. Por isso que o Pedro não vai terminar a sua carta dizendo: por isso, irmãos, olha, conheçam muito bem essas heresias, esse pessoal aí que o pessoal está chamando de gnosticismo, aprendam. Não, Pedro não fica fazendo propaganda da mentira. Ele termina a sua carta com a exortação: antes crescei, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de verdades ocultas? Não. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Dogmas, a declaração doutrinária, claro, vamos conhecer, mas não é isso. A verdade é Jesus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. É por isso que eu insisto, e você vai me ver muito insistindo aqui, irmãos, o nosso alvo, a nossa referência é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Se a gente perder Ele de vista, a gente se perde, até na Bíblia. E por aqueles que usam e deturpam a Bíblia, porque perdem Jesus de referência e elegem um líder, uma líder. Não, o nosso líder é Jesus. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. É Ele o nosso alvo. É nele que os nossos olhos se fixam, para que a gente não se perca, mas continue andando no caminho reto. Como disse o apóstolo Paulo, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, prossigo para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Então, se você quer crescer no conhecimento de algo na sua vida, irmão, cresça no conhecimento de Jesus, o teu Salvador, o teu Senhor. Isso sim precisamos conhecer mais, da pessoa de Jesus. E como é que conhecemos mais da pessoa de Jesus? Leiamos os evangelhos pedindo iluminação do Espírito, porque Jesus diz que quando o Espírito da verdade viesse, nos guiaria a toda a verdade, não falaria dele mesmo, mas nos conduziria à verdade, que é Jesus Cristo. Andemos com pessoas que andam com Ele, porque hoje não vemos Jesus face a face, mas podemos ver a sua face na vida daqueles que andam com Ele, na vida daqueles em que Ele vive, em que Ele se manifesta. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Sejam meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Há pessoas que podemos imitar, porque são pessoas que imitam a Jesus Cristo. Andemos com elas. Diga-me com quem andas, te direi quem és. Ande com gente de Deus. Ande com pessoas que andam com Jesus. Isso não significa cortar o relacionamento com incrédulos. Paulo diz que não é isso, mas andar, viver, comungar com pessoas que andam com Jesus. Essa é a minha turma. E acima de tudo, irmãos, experimentemos
a obediência à palavra dele. Não basta conhecer, não basta pregar, tem que viver. Há uma distância entre se conhecer a palavra de Jesus e andar nela, e prová-la, vivenciá-la. Assim como nós não sabemos o sabor de uma fruta enquanto não a provamos, não conhecemos a verdade enquanto não a vivemos. Lembro de uma irmã que me contou uma história interessante, que diz que tinha um pastor em debate com um filósofo a respeito de algum tema da religião, talvez a existência de Deus, Evangelho, Jesus Cristo. E diz que o filósofo especulava e argumentava, e depois de terminar suas argumentações, enquanto estava argumentando, o pastor, um homem simples, descascava uma laranja. E quando o filósofo terminou, o pastor lhe perguntou: qual é o sabor dessa fruta? Assim como você só sabe o sabor se aprovar, só saberá, conhecerá a verdade do Evangelho de Jesus Cristo se o experimentar. É verdade. Porque o Salmo 84, ou melhor, 34, versículo 8, diz: provai, provai, e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, mas para saber precisa provar. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, ainda hoje existem falsos mestres, heresias. Sim, existe. O Pedro vai dizer que nos últimos dias virão ainda mais. Mas tem dois erros que precisamos evitar, irmãos, em relação a isto. Um é nos tornarmos arrogantes, o que é característica daqueles que fazem parte de seitas, nos acharmos donos e conhecedores de toda a verdade, quando na verdade vamos passar a eternidade conhecendo mais da verdade, que é Jesus Cristo, e nos tornarmos como foram os fariseus, que de tão orgulhosos se achavam tão policiais da verdade e não conseguiram enxergar, reconhecer a verdade quando ela estava lá de carne e osso diante deles, Jesus. Se tornaram cegos. O outro erro é achar que vale tudo. E sermos então desencaminhados por aqueles que falam dele, mas não necessariamente são dele, e nos desencaminham dele. Mas ele é a nossa luz. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa referência. Que o Senhor nos dê a graça de continuar nos guiando na verdade, que é Jesus Cristo. Porque, como Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém.